Vocês devem conhecer o personagem Steve do Minecraft, mas nunca ninguém conhece a verdadeira história dele. Então, vamos aí à história de Steve. Tudo se passa quando ele é o primeiro sobrevivente de um lugar muito distante, uma ilha pirata. Pois essa ilha não existia não existia pessoas, só tirando os aldeões e tudo mais. Ele era a única pessoa que era esperta, mas ele começava como se fosse um burro, porque ele não sabia de tantas das coisas, mas nunca sabia das lendas e as coisas das histórias. Pois aí então, ele estava catando madeira, quando a primeira coisa que ele viu foi uma madeira. Ele foi e deu um soco. O primeiro soco dele, ele achou que aquilo ia doer, mas ele não sabia que aquilo não doeu. Então continuou coletando. A próxima vez ele foi perto de um lago, mas porque ele foi caçar galinhas e outras coisas, animais. Ele começou a ficar com fome, pois aí ele encontrou coisas. Ele tentou comer outros objetos que não sabia. Aí ele conseguiu encontrar alimento. Depois disso, o Steve passeia pelos lugares, querendo fazer um lar para se abrigar, porque a noite iria chegar e ele não teria um lar. Ele conseguiu encontrar a primeira coisa, a pedra, mas ele percebeu que o item não quebrava tão facilmente. Então ele precisaria de um esforço para conseguir destruir. Aí que veio uma ideia de construir uma casa. Então, dessa vez, já que eles tinham suas taubas, ele inventou a sua primeira ferramenta com a sua criatividade. Ele conseguiu inventar a primeira picareta do mundo de Minecraft. O próximo, ele começou a pegar pedra e tal. Ele pegou pedra. Depois disso, depois de ele pegar as suas pedras, é claro que todo mundo pode inventar mais ferramentas para conseguir caçar. E assim vai. Uma das vezes ele não sabia que estava sendo observado com um ser que era do ser vivo dele. Mas dessa vez era um outro humano. Mas esse humano era uma aparência mais estranha, não era como ele. É claro, o humano tinha os olhos que nem a ele, só que dessa vez ele encontrou um ser humano parecido com ele, de olhos que nem o dele. Espera aí, ainda vou chegar no Herobrine. Esse bicho, que é uma pessoa, ele já também tinha inteligência. Ele veio e foi amigo dele. Eles se uniram. Depois de um dia em uma caverna, essa parte aí, rapidão. Essa parte aí que vocês estão vendo, eu tô pegando de um youtuber. Então, mas só tô falando da história, não tô falando do que tá acontecendo, não. Então, eles estavam numa caverna abandonada. Essa caverna, ele começou a explorar. Ele já tinha um bom tempo e ele já era inteligente. O seu irmão de consideração, então, esse irmão aí, ele sem querer acabou se perdendo e caiu em um lago. Ele não conseguiu voltar. A isso ele morreu. Ao longo do passado tempo, o Steve estava procurando seu irmão. Ele só encontrou um cara de olhos brancos passando por lá. Ele achou que ele era uma aparência muito parecida com seu amigo. Pois aí que tem um dia que quando ele estava dormindo, esse bicho apareceu contra ele e disse: "A minha vingança chegará." Então, quando ele já tinha falado isso, ele foi e teve um grande pesadelo. Ele voltou, fez a sua vida e continuou. Mas dessa vez era uma coisa diferente. Já que ele já estava mais inteligente e tal, ele resolveu atacar esse mob. Ele conseguiu dar um hit. Pois aí então um mob começou
a fazer algo de diferente. Ele a um lugar muito mais diferente. Era um castelo que estava infestado de monstros. Aí ele conseguiu encontrar os seus primeiros monstros. O primeiro caminho que ele passou foi por um esqueleto. E esse esqueleto tinha um arco, começou a atacar. E ele reatacou. Pareceu um zumbi, o segundo mob. Ele reconheceu e o matou. Depois de algum tempo, primeiro lançou um experimento. Ele encontrou o Notch, que era o criador. Ele implorou por fazer que esse mob estranho morresse para parar de ficar seguindo o Steve. Pois aí então Notch tentou resolver esse problema, tentando eliminar do jogo, mas ninguém nunca percebeu que iria eliminar. Notch estava vendo um porco, fazendo uma nova espécie de porco, mas algo deu errado e se transformou em um animal desconhecido que também atacava, e esse animal é o Creeper. Ele é um bicho que explode. Então esse bicho atacou o Notch e o Steve. O Steve caiu no chão e desmaiou. Quando ele viu, estava em outro castelo. Dessa vez era o castelo de pesadelos. Esses pesadelos eram uma das coisas que era mais estranhas nos coisas. Pois aí então, era um castelo, só que tudo estava preto. Ele não sabia que estava sonhando. Apareceu esse mob estranho e ainda apareceu vários outros monstros desconhecidos, de olhos roxos e que eram muito altos e muito grandes. Então, depois disso, apareceu um bicho estranho que era o cara que o perseguia. Então, esse cara que o perseguia era o Herobrine. Então ele foi lá e pegou a sua espada. Começou a batalha. Steve morreu no sonho, mas ele acorda. Ele achou que era um pesadelo, mas aquilo iria acontecer, mas ele não morreria. Então ele explora mais lugares, até encontrar o ser de novo. E ele fala que voltará. Ele, depois de vários dias, 5 dias eu acho, ele volta, mas dessa vez a diferença de como ele volta, ele voltava de armadura e de espada. Só que dessa vez a espada não era como a dele. A espada dessa vez era uma diferente e grande, muito grande. Ele voltou, Steve pegou a sua espada e começou a batalhar. Ele quase morre, mas dessa vez quem morre é Herobrine. Mas ele fala, antes de morrer, ele fala, eu voltará. E assim ele volta para se vingar. Mas isso se continua até o Notch, que é o criador do Minecraft, inventar mais uma história para o Steve. Então o vídeo vai ficando por aqui, galerinha. Espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou e